Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lúcio Francis Barbosa Tavares. Bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Lição de número 1, para o dia 4 de julho de 2021. Assunto da lição: a ascensão de Salomão e a construção do templo. Lemos em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Precisamos compreender que o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Você e eu somos conclamados a usarmos a sabedoria que Deus tem para nós, que Deus desde já nos outorgou. Quero deixar bem claro que Salomão, ele já era sábio desde o ventre da sua mãe. Ele já tinha a sabedoria natural em sua vida e tanto prova que na sua mocidade ele já era destacado no meio dos seus irmãos. Portanto, ele só precisava mesmo consolidar com a sabedoria divina que o nosso Deus soprou sobre ele após ter se revelado para Salomão. Portanto, por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. E foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Não é fácil para o homem na face da terra servir ao Senhor com alegria, se não obedecer à palavra, porque o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o homem, para manter uma vida correta diante de Deus, precisa observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ponto de número 1. A sabedoria de Salomão. Podemos perceber que a virtude de Salomão está notória aqui, porque antes mesmo de ele receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depende o quanto já era bastante sábio. Aqui podemos perceber que ele já tinha idoneidade. Logo, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria
a morte dos inimigos. De que adiantaria todas estas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Então ele pensou muito bem. Não, eu prefiro sabedoria de Deus para governar o povo. Então Salomão teve um elevado senso de prioridades ao pedir a Deus a coisa certa. Vamos orar para que possamos, na hora que Deus se revelar para nós, também usarmos de equidade e pedir a coisa certa para Deus. O sábio pede sabedoria. Já pensou? O próprio sábio Salomão pedindo sabedoria? Quando, por exemplo, ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Isto aqui significa que ele tinha plena consciência da grandeza de sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu próprio reinado lhe conduzisse à prepotência. Jamais Salomão estava disponível, meus irmãos, a fazer a obra de Deus. Que bom quando o homem tem esse propósito na vida de fazer a obra de Deus. Ao contrário de pedir coisas erradas, Salomão demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. O sábio vê o mal e foge. O sábio ganha almas. O sábio tem o temor de Deus em sua vida. A sabedoria na prática, podemos perceber aqui na Bíblia Sagrada que a sabedoria deve ser o nosso cotidiano, como, por exemplo, Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Precisamos ter cuidado com esta falsa sabedoria, com essa falsa religião, com esse falso apóstolo, com esse falso pastor, com esse falso irmão, com esse falso Judas, com esse falso amor, com essa falsa sabedoria que vem do mundo. Isto aí é carnal, não vem de Deus. Portanto, rechaçamos em o nome de Jesus. E porque isso aí tudo é fruto de ciúme, divisionista, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É Deus, meus irmãos, que outorga a verdadeira sabedoria, a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, a verdadeira saúde, a verdadeira vida, o verdadeiro amor, o verdadeiro carinho, a verdadeira compaixão, a verdadeira misericórdia. As características desta virtude que vem do alto são a pureza, a pacificação, a prudência, a beneficência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Logo, a virtude deve ser uma marca do cristão autêntico. A partir de uma vida vitoriosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem para a glória de Deus. Ponto de número 2. A consolidação do poder.
Aqui percebemos que existe na palavra a glória do reino de Salomão, a saber, porque o reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado, estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinham tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar todo o tempo, todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Precisamos agora também ter um cuidado, porque o orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos à medida que fazia pequenas concessões em seu coração, por exemplo, e estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Meus amados, precisamos ter cuidado com este perigoso inimigo que vem sorrateiramente destruindo a comunhão do homem com Deus. Orgulho, a ruína, porque o orgulho precede a ruína. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão ia permitindo que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Isto porque o servo de Deus precisa vigiar, orar, vigiar, para que não entrar em tentação, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Logo, devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenas ou pequenos deslizes. Muito cuidado, vamos cortar o mal pela raiz antes que ele engrosse. Ponto de número 3, a construção do templo. Que nobreza, irmão, porque o nobre propósito de Salomão era na construção do templo para a glória de Deus. Estava no coração de Salomão o desejo de edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, nosso Deus. Nisso aqui percebemos que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência. Então, a pessoa, quando realmente tem vontade de fortalecer o reino, de investir no reino, de abençoar no reino, de fazer as coisas para a glória de Deus, mesmo sendo materiais, ele avança com amor, com carinho, com equidade, com sabedoria, com paz
e com honestidade e sinceridade. O templo do Espírito Santo é diferente também do templo de Salomão, por exemplo. O templo de Salomão era material, era para Deus, mas era material. O templo do Espírito Santo, que somos nós, é espiritual, né? Somos nós material, mas o habitante é espírito, é o Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é esse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele, habita em nós. Que honra, que glória ao nome do Senhor. Vamos manter a nossa vida santa, pura, em obediência, para que o nosso Deus habite nesse templo que é a nossa vida, que é o templo do Espírito Santo. A glória do Senhor, ela é uma realidade. Aqui podemos ver que o Senhor, a glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles puderam permanecer de pé. Pouquíssimo. Aliás, eles não puderam nem ficar em pé para ministrar os serviços sagrados. Eles tiveram dificuldades de parar em cima de seus pés, de ficarem firmados nele, porque o poder, porque a glória era grande. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião em que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto. Que bênção! E os sacrifícios também. Logo, tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor e para a glória de Deus deve ser realizado com pureza de coração. Glória ao nome do Senhor. Portanto, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Elohim, Adonai. A paz do Senhor.